Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Latitude 10, professor Luciano aqui com vocês. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre bacias hidrográficas, mas agora vamos entrar em uma bacia específica aqui do Brasil. Vamos falar da bacia amazônica. Se liga aí que já retornamos. É isso aí, galera. Na aula de hoje, então, vamos falar dos aspectos econômicos, vamos falar dos aspectos físicos da bacia amazônica, vamos entender um pouco mais sobre essa região. Aí nós vamos falar de região hidrográfica, não mais de bacia hidrográfica. Olha, conceito aqui para região hidrográfica e o conceito para bacia hidrográfica. Mas, antes da gente começar essa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele apoio pra gente, deixar seu joinha aí, que vai colaborar ainda mais com o nosso trabalho. Vamos para a delimitação da bacia amazônica. Bom, a bacia amazônica, ela compreende uma extensa faixa no continente sul-americano, né? Se estendendo por países como a Guiana, como a Colômbia, a Venezuela, o Peru, a Bolívia e o Brasil, entre outros, tá? E o Brasil. É que o Brasil, é claro, possui a maior quantidade dessa bacia e da floresta amazônica que esses outros países. Isso já é sabido. Mas é muito importante a gente entender o contexto por que esses outros países e essa região é tão importante. Porque boa parte dos rios amazônicos nascem nessas áreas. E aí nós temos as áreas de delimitação da nossa bacia hidrográfica amazônica. Nós temos o Planalto Brasileiro, ou também chamado de Planalto Central, o Planalto das Guianas, tá? Mais ao norte. E a oeste nós vamos ter aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, no Peru, na Bolívia, que vão fazer aí a delimitação dos principais rios e afluentes do rio Amazonas, tá? O rio Amazonas que é considerado o maior rio do mundo, tanto em volume quanto em extensão. Existem literaturas que dizem que é o Nilo, mas isso já foi ultrapassado com as novas técnicas de cartografia moderna, que já conseguiram comprovar o contrário. Mas isso é uma bobagem para ficar se discutindo. Vamos lá. Características físicas, então. O que os rios aqui da bacia amazônica têm em comum? São rios perenes, ou seja, rios que não secam ao longo do ano. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Esses rios têm um caudal muito grande, um volume caudal. O que é isso? Uma quantidade de água considerável, né? Principalmente o rio Amazonas, o rio Madeira, o Solimões, o Rio Negro. Esses rios são rios aí com um quantitativo de água muito elevado o ano inteiro. E regime misto. O que é esse regime? Lá na aula passada, vai aparecer aqui para vocês o card da aula passada, nós falamos sobre os regimes dos rios, formação das bacias hidrográficas, os regimes. Nós temos regimes glaciais, pluviais e nivais. Neste caso aqui, o afluente do rio Amazonas aqui, tá? Que se forma nessa região do Peru e os afluentes do rio Madeira dependem do degelo na Cordilheira dos Andes para formar os cursos d'água. Então esses rios dependem também do degelo para aumentar o seu volume de água no verão aqui na Amazônia. Então são rios que têm regime misto, dependem tanto da pluviosidade na floresta amazônica, toda a pluviosidade nessa região, quanto também, tá, do derretimento de geleiras. Clima predominante, o clima equatorial, nós temos o clima tropical também, que também atinge a região da bacia amazônica, vamos colocar assim, mas o clima equatorial é o clima predominante. O que é importante a gente lembrar do clima equatorial mesmo? Quente e úmido, uma carga de umidade muito grande na atmosfera, que faz aquele famoso ciclo hidrológico, tá? Que acaba retroalimentando a floresta, que retroalimenta esses rios. Então esses rios são abundantemente alimentados por esse clima equatorial também, que é responsável. Drenagem exorreica, ou seja, os rios correm para o mar. Neste caso, o Oceano Atlântico, tá? O rio Amazonas, que é o principal rio dessa bacia, corre para o Oceano Atlântico. A sua foz é tão grande, tão absurdo o tamanho da foz do rio Amazonas, que pode atingir, tá? Que pode atingir 250 quilômetros de largura nos pontos da sua foz. E o rio Amazonas tem aquela foz de um jeito diferente, que nós falamos na aula passada.
falávamos de estuário, né? Quando é um braço só do rio que adentra o mar, e delta. O rio Amazonas tem essas duas características, tanto de estuário quanto de delta, devido à carga de sedimentos, tá? Aqui, ó, sedimentos depositados e transportados pelo rio Amazonas e seus afluentes, que vão se depositando aqui na região da Ilha do Marajó, tá? No Pará e no Amapá, e esses sedimentos chegam até a Venezuela, lá na foz do rio Orinoco, tá? Na Venezuela. Olha que interessante, é uma carga de sedimentos tão grande que é a maior carga de sedimentos depositados por um rio no mundo, tá bom? Continuando, clima equatorial, drenagem exorreica, fenômeno da pororoca. O fenômeno da pororoca é muito comum na foz dos rios amazônicos próximos ao oceano, na sua foz com o oceano, que é nada mais nada menos do que um fenômeno regido pelas forças gravitacionais da Lua com a Terra, tá? Que o mar avança sobre o rio, causando ondas gigantes com poder destrutivo das margens, que reconstrói as margens o tempo inteiro. Isso acontece principalmente nos estados do Pará e do Amapá, onde nós temos a foz dos rios amazônicos. Por que isso acontece também? Porque os volumes de água desses rios são muito grandes, então eles empurram o oceano para frente. Em determinado momento, quando a força da Lua, a força gravitacional da Lua, as marés sobem, essa água vem rio adentro sendo empurrada, surgindo esse fenômeno que nós conhecemos como a pororoca, tá bom? Pororoca, que do tupi é algo traduzido que significa estrondoso, tá? Algo como traduzido nesse sinônimo. Por quê? Quando ela vem, ela faz muito barulho, muita destruição. Ela arranca a floresta, ela arranca barrancos, ela sai levando tudo pela frente, tá? E o rio Amazonas, olha só, como eu falei para vocês, é o maior rio do mundo, com 6.992 quilômetros de extensão. A bacia amazônica no Brasil, tá? Ela compreende 45% do território brasileiro, tá? Essa vazão do rio Amazonas, só para se ter uma ideia, ela é 18% da vazão de água doce no planeta. A quantidade de água doce distribuída no planeta, nos rios que nós temos, essa vazão aqui do rio Amazonas, na foz com o Oceano Atlântico, é responsável por 18% de toda a vazão do planeta Terra. A formação da bacia amazônica se dá há 65 milhões de anos, começa-se a formar o que nós conhecemos hoje como bacia amazônica, e num contexto bem interessante, nós temos o soerguimento da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, tá? O soerguimento da Cordilheira dos Andes faz com que os rios, olha só, os rios existentes que nós conhecemos hoje, passem a correr no sentido contrário. Por quê? Os rios, antes desse soerguimento há 65 milhões de anos atrás, corriam do sentido, tá? De leste para oeste, na região que nós compreendemos hoje como floresta amazônica. Isso há 65 milhões de anos atrás. Com o soerguimento dos Andes, esses rios passam a ser direcionados, olha, direcionados para o sentido oeste para leste e desaguando no Oceano Atlântico e não mais no Pacífico. Isso é uma informação bem legal que os geólogos já conseguiram entender por que isso aconteceu com o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Agora, outro fator importante sobre a bacia hidrográfica amazônica. Por que o rio Amazonas ele está sempre cheio, sempre com muita água? Vamos analisar aqui. A linha do Equador passa mais ou menos por aqui. Nós temos que os afluentes do rio Amazonas, principalmente o Rio Negro, que é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, está no hemisfério norte, os seus afluentes. Então, regido por estações do ano do hemisfério norte. Logo, o período chuvoso desses afluentes aqui são diferentes do período chuvoso desses afluentes aqui. Ao passo que nós temos também o Rio Madeira e o Rio Solimões, a nascente e os afluentes do Rio Solimões, na porção mais ao sul, que passam por um outro período de estações de chuva. Enquanto aqui, né, vamos colocar aqui Solimões, Madeira, Xingu, esses são os principais. Nós temos milhares de outros rios aqui. Enquanto esses principais aqui têm sua estação chuvosa de novembro até abril, o Rio Negro, olha só, e os seus afluentes têm a sua estação chuvosa, tá? Tem sua estação chuvosa de abril a novembro. Olha que interessante. Então, por essa razão, o Rio Amazonas está sempre muito abastecido de água. Em suas cheias,
no seu curso aqui, tirando a sua foz, há determinadas áreas que chegam a 50 quilômetros de largura. Quase não dá para se ver o outro lado do rio, em pontos que nem se dá para ver o outro lado do rio, de tão grande que é esse rio, de tão volumoso que é esse rio, tá bom? Características físicas, então, clima equatorial predominante, nós temos climas tropicais também, nós temos degelo, né, das montanhas, regime misto, falamos tudo isso. Agora vamos para a questão econômica, agora vamos falar de região hidrográfica, quando a gente associa os aspectos econômicos, né, as realizações humanas também no espaço. Os rios amazônicos dentro do Brasil, devido à sua baixa declividade, é muito bom para a navegabilidade. Sempre foi usado pelos povos indígenas e até mesmo pelos povos que depois foram chegando, né? Os rios sempre foram canais de ligação e de comunicação. Vamos entender que no processo de ocupação do Brasil lá pelos portugueses, os portugueses chegaram primeiro aqui pelo Rio Guaporé e pelo Rio Amazonas. Foram os dois caminhos de entrada. O Rio Guaporé entre Rondônia aqui e a Bolívia, né? Ligando Mamoré e depois o Madeira. O Madeira que não é totalmente navegável devido a essa porção ter algumas corredeiras. E depois, né, os rios vão tomando um caráter mais sinuoso, que nós falávamos na aula passada sobre os canais sinuosos, onde o rio é mais tranquilo e tem uma boa navegabilidade. Produção de energia. Agora vamos falar aqui, ó, do relevo. Primeira coisa importante, todo rio ele possui o baixo, o médio, tá? E o alto curso. Vamos pegar aqui o Rio Madeira. O alto curso do Rio Madeira fica aqui nessa região entre o Brasil e a Bolívia, na sua nascente ali na Bolívia e no Brasil. E o médio curso nós vamos ter aqui entre Rondônia e o Amazonas e seu baixo curso de Rondônia para o estado do Amazonas, assim em diante, até ele chegar no Rio Amazonas. Olha, o que nós temos no alto curso de um rio? Geralmente nós temos muitas cachoeiras, nós temos desnível acentuado, tá? Então, para navegabilidade seria praticamente impossível utilizar esse alto curso do rio. No médio curso nós ainda vamos ter corredeiros, nós ainda vamos ter ali obstáculos. Esse rio talvez seja navegável em alguns pontos. E no seu baixo curso, geralmente, ele tem um canal mais largo, as águas são mais tranquilas, né? E favorece a navegabilidade. E por essa razão, dentro do Brasil, na porção onde nós temos a planície amazônica, os rios são muito navegáveis devido à baixa declividade. Mas nas bordas da floresta amazônica e da região da bacia amazônica, nós vamos ter aí os planaltos, tá? E esses planaltos vão ali trazer, ó, produção de energia, já que eu preciso de queda d'água para produção de energia, como nós temos aqui na Volta Grande do Xingu, Belo Monte, e em Porto Velho aqui nós temos Jirau e Santo Antônio, ambas hidrelétricas construídas em regiões encachoeiradas de corredeiras desses grandes rios amazônicos. A região amazônica é a região com maior potencial de energia hidrelétrica, mas é a menos aproveitada, por várias razões. Dado o distanciamento dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, Curitiba, e também, tá, pessoal, também devido às questões ambientais de cuidado com o meio ambiente. É muito difícil intervir para construir grandes empreendimentos hidrelétricos dentro da Amazônia sem causar grandes impactos. Nós temos grandes rios, ao construir grandes barramentos, teremos também grandes impactos ambientais e sociais, tá? Nós vamos falar sobre eles ali. Fronteira agrícola, expansão do agro. A região da bacia amazônica hoje, e não só hoje, há um bom tempo, já é uma fronteira de expansão agrícola. Por quê? Olha, nós temos um período de chuvas bem acentuado. A soja entrando aqui no sul do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, desculpa, e no sul de Rondônia, e também no Acre e no Amazonas. Nós temos rios para transportar essa produção, Rio Madeira, produção de soja. Boa parte da produção de soja do norte do Mato Grosso, uma parte do norte do Mato Grosso passa pela BR-364 em Rondônia, entra nas barcaças no Rio Madeira e vai até Itacoatiara, no Amazonas. De lá, pega-se navios para fora, para o exterior, para os mercados chineses, para os mercados internacionais. Enfim, o que isso traz para nós? Olha, nós trazemos aqui os impactos socioambientais.
A partir do momento que nós temos a entrada, né, cada vez maior do agro, das atividades econômicas ligadas ao agronegócio, nós vamos ter ali invasões de terras públicas ou indígenas, e isso vai gerar brigas, isso vai gerar conflito de terras, isso vai gerar conflitos com populações tradicionais, com populações indígenas e impactos ambientais. E esses impactos ambientais vão atuar aqui, ó, nos rios voadores, aqueles famosos, né, ficaram bem famosos, que é nada mais nada menos que a umidade que vem do oceano, ela é despejada dentro da região amazônica através da chuva. Nós temos a evapotranspiração das árvores, nós falamos sobre isso em vários vídeos aqui no canal, inclusive. A evapotranspiração dessas árvores que vai levar essa carga de umidade de volta para a atmosfera. Essa umidade vai vir e se chocar contra os Andes e formar um grande corredor aqui de umidade da Amazônia para o centro-sul da América do Sul, favorecendo as chuvas aqui, ó, na região centro-sul do Brasil e da América do Sul. Ou seja, desmatar a Amazônia significa impactar não somente a região da bacia amazônica, mas também aqui as regiões mais ao sul do Brasil e da América do Sul. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre a bacia hidrográfica amazônica era resumidamente esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver alguma dúvida, se eu esqueci alguma coisa, por favor, tá? Não deixem de comentar aí para a gente melhorar cada vez mais os nossos vídeos aqui no canal, tá ok? Muito obrigado e até logo!